Bom dia, gente. Vamos falar com Deus, né? Quem trouxe o Salmo 118, fica com ele aí em mãos. Quem estiver virtualmente também, fique aí com seus salmos nas mãos. O título de hoje, do culto de hoje, tem que ser Domingo da Virada, porque nós vamos clamar a Deus para que haja uma virada na sua vida em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Amém? Assim como nós vamos virar o semestre, Deus fará essa virada na sua vida também, em todos os sentidos. Ele tira o último e faz ele ser o primeiro, de desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho, de uma pessoa desenganada pela medicina a uma pessoa curada. Ele transforma a tristeza em alegria e assim por diante. O que ele quer produzir em nós é essa virada. São esses dois extremos. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que ele tira o pobre do pó, o desvalido do monturo e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Então, feche os olhos, segura aí os seus salmos junto do seu coração. Os demais que estão aí virtualmente, né? Procure fazer aí da sua casa uma extensão da igreja, Hospital da Alma. Procure participar do culto com todas as suas forças, com toda a sua fé, como se você estivesse aqui nas primeiras cadeiras. Cante, orando, meditando na letra da canção. O que posso agora eu te entregar? O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Fale para Deus. Tu mereces tanto receber. Te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei. Ó tu que fazes a rosa se abrir, ó tu que fazes a rosa se abrir, e o pranto torna em sorrir, e o pranto torna em sorrir. O que devo eu te oferecer? O que devo eu te oferecer? Quer minha alma hoje, pois saber. Te darei, entregue a sua vida a Ele, a sua fé, o seu coração. Entrega todo o teu ser nas mãos de Deus. Te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei. Te darei. Posso agora eu te entregar? O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Eu tão pouco eu tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Tu mereces
Te darei, te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei. Cante com mais fé, te darei. Entregue-se a Ele, se renda a Ele. Te darei, Jesus, Minha vida, o meu ser. a minha vida e o meu ser. Te darei. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos a Ti, de corpo, alma e espírito, porque reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto somos pequeninos, o quanto somos dependentes, carentes do Senhor, o quanto necessitamos, ó Deus, da Tua misericórdia. Então venha, meu Pai, com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua luz, com o Teu Espírito, produzir em cada uma dessas pessoas a transformação, a restauração, a libertação, a salvação. Aqueles que estão doentes, que sejam curados agora. Aqueles que estão enfermos, que sejam livres agora de toda enfermidade, de toda doença, de toda dor, de toda mazela, de toda maldição. Oh, meu Deus, eu determino neste momento que assim como a minha voz chega até essa pessoa, que possa chegar o poder libertador, o poder regenerador, o poder transformador, que possa chegar agora o poder que cura, o poder que liberta, o poder que livra essa pessoa de todo o mal, de toda maldição, de toda perturbação. Eu ordeno desde já todos os principados, potestades, toda maldição, em o nome do Senhor Jesus, sai agora, e que a Tua luz, meu Deus, ela possa agora resplandecer dentro dessas pessoas, transformando mente, transformando coração, fazendo acontecer, meu Deus, nessa manhã, uma virada em todos os aspectos da vida dessas pessoas. Assim como hoje, meu Deus, é o último domingo desse semestre, e já no domingo que vem, nós estaremos no segundo semestre, meu Deus. Então que haja essa virada na vida dessas pessoas, que aconteça uma metanoia, uma mudança de mentalidade, que aconteça uma viravolta em todos os aspectos na vida dessas pessoas, que aconteça essa virada em todos os sentidos. O Senhor que tira uma pessoa de último e faz ele se tornar o primeiro, de desenganado pela medicina a uma pessoa curada. O Senhor transforma a tristeza em alegria, a miséria em fartura. O Senhor transforma, meu Deus, água em vinho. Então transforma a vida dessas pessoas, faça acontecer essa virada na empresa, no comércio, no trabalho, na profissão. Faça acontecer essa virada, meu Deus, de fato e de verdade, para que o Teu nome seja exaltado. Aquele que está hoje desenganado pela medicina, que ele esteja curado. Aquele que está desempregado, endividado, falido, que ele tenha abundância, que ele tenha fartura. Ah, meu Deus, faça acontecer essa transformação em todas as áreas da vida do Teu povo, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Faça acontecer essa virada, meu Pai, no sentido espiritual. Nós queremos crescer contigo, nós queremos amadurecer, que haja conversão, novo nascimento, que aconteça aqui hoje, meu Deus, o novo nascimento, que o velho homem, que a velha mulher, a velha criatura, ela possa morrer, ela possa ser sepultada, e que nasça aqui uma igreja forte, um povo, meu Pai, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira em Ti. Então venha, meu Senhor Jesus, transformar a vida dessas pessoas, venha transformar a vida do Teu povo, venha, meu Deus, agora receber
remover das mãos dessas pessoas a fidelidade, o temor, a honra para contigo. O Senhor está vendo, meu Deus, essa pessoa que preparou a fidelidade, ela está aí apresentando ao Senhor o dízimo, as primícias, ela está apresentando ao Senhor o voto, a oferta de sangue, de sacrifício, porque ela crê que nesses próximos 184 dias serão 184 dias de renovo, 184 dias de virada, de transformação, 184 dias de novidade de vida, de testemunho, de conquistas, de boas notícias, de vitórias, de portas abertas. Oh, meu Deus, eu profetizo e determino que aconteça agora uma virada na vida dessas pessoas, uma virada em todos os aspectos, e em o nome de Jesus, onde existir um espírito, um demônio, onde existir uma maldição, que ela seja quebrada. Eu ordeno: câncer, sai daí; doença, sai daí; miséria, pobreza, maldição, derrota, depressão, problema crônico, problema antigo, toda amarração, toda derrota, seja queimado, 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 em o nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça junto com esse salmo, com fé, e diga assim: meu Deus, penetra agora com teu poder, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Diga: toda miséria, toda derrota, todo problema crônico, todo o mal que até então esteve na minha vida, seja agora queimado, 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 queimado. Diga: diabo, eu não te aceito; diabo, eu não te aceito. Todo o mal, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus, sai. Levante as mãos, levante o seu rosto, feche os olhos ainda, respira fundo. Pela fé você já respira a paz, a certeza da vitória, do milagre, da mudança, da transformação. Em o nome do Senhor Jesus, receba agora a virada, receba agora o milagre. Se tinha uma doença, uma dor, procura, mexe, anda, faz o que não podia fazer. Se você estava aí com uma dor, pode apertar, pode procurar a dor. O fato dela não existir mais já é o sinal, a prova de que Deus operou agora na sua vida o milagre. Tem outros que vão constatar o milagre na hora que fizer o exame, que não vai aparecer mais nada. Nesse momento, você recebe paz, você recebe força. Deus, Ele muda mente, Ele muda coração. Ele te transforma num outro homem, numa outra mulher. Eu determino agora, em nome de Jesus, que a prosperidade venha para as tuas mãos, que a conversão aconteça, que a salvação chegue até você. Eu determino agora que o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida, e que você seja transformado num outro homem, numa outra mulher, que você possa refletir a imagem do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, derrama a tua presença, derrama agora o teu poder sobre essas pessoas. Faça, meu Deus, acontecer aqui o milagre do novo nascimento, do batismo com o teu Espírito. Que aconteça aqui, meu Deus, essa transformação em todos os sentidos. Que essa pessoa seja moldada pelo teu poder, meu Pai. Que o Senhor possa penetrar no mais íntimo do ser dessa pessoa e falar o que ninguém conseguia falar, mostrar o que ninguém conseguia mostrar. Vem, meu Deus, e transforma essas pessoas, transforma o teu povo. Restaura essas pessoas, meu Pai. Faça acontecer essa virada espiritualmente. Que essa pessoa se converta. Que essa pessoa tenha o teu DNA.
que essa pessoa possa andar nos teus princípios, que essa pessoa possa andar, meu Deus, de acordo com a tua direção, com a tua orientação, que essa pessoa a cada dia possa, de fato, testemunhar a tua existência. É o que nós determinamos, meu Senhor Jesus. Te darei, te darei, Te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei. ó tu que fazes a rosa se abrir, Ó tu que fazes a rosa se abrir e o pranto torna em sorrir, e o pranto tornas em sorrir. o que devo eu te oferecer? O que devo eu te oferecer? Quer minha alma hoje, pois saber. Te darei, mas cante entregando a sua vida a Ele. Te darei, meu Deus. Te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei. Amém. Pegue os seus votos, dízimo, sua fidelidade, o propósito do Salmo 118. 118, você vai colocar dentro do alforge seus compromissos, tudo que relaciona a sua fidelidade a Deus, sua oferta, propósitos, coloca aqui no alforge. Você que está virtualmente, né, você vai dizimar, vai ofertar, fazer o seu propósito da virada dos 184 dias. Você que tem aí, vou colocar as contas da igreja para você honrar a Deus. E os seus salmos, você que está aí com os seus salmos, você já apresentou a Deus a virada que você quer, você já segurou aí nas tuas mãos esses salmos, você pode ter certeza que até o que você não pediu, Deus vai te dar. Amém? Até o que você não pedir, Deus vai te dar. Então entrega aqui os salmos, votos, compromissos. E você que está virtualmente, você pode depois do culto pegar o seu salmo, a sua folha, você vai lá no tanque, vai lá no quintal e aí você queima. Assim como a fumaça vai subir, vai simbolizar Deus, a sua oração subindo também. Mas o seu voto, sua oferta, seu dízimo, tem aí as contas para que você possa honrar a Deus. Podem sentar os demais. Você que vai ofertar já. Oh, bispo, já vou fazer minha oferta, né? Vou começar o dia plantando, semeando, né? Começar o dia apresentando a Deus a minha fidelidade ou a minha oferta, o que eu tenho aqui, e Ele me toca para honrar, para ofertar. Pega nas suas mãos, coloca aqui no alforge também. Semeia. Ainda que seja uma moeda, mas que seja o seu melhor. Aquele que planta com lágrimas, ele colhe com alegria. Amém? Mas é o que planta. Então, até o dia que você não tiver nada para dar, plante. Até o dia que você não tiver nada para dar, procure plantar. Porque quem vai colher é aquele que planta. Então, mesmo que seja com lágrimas a sua plantação, plante. Que mais cedo ou mais tarde a colheita, ela chegará. O altar, preste atenção, não conversa não desvia a atenção, não mexa em celular agora. Procure
está dentro do culto 100%. O altar nunca tira, o altar sempre devolve. O altar sempre devolve multiplicado. A matemática de Deus é um pouquinho diferente da matemática humana. Na nossa matemática, a soma, né, 2 mais 2 é 4. Na matemática de Deus, Ele não abençoa simplesmente uma pessoa quando Ele dá. Geralmente, quando Ele dá, Ele prova. Quando Ele abençoa uma pessoa, é na hora que Ele tira que Ele está abençoando. Eu não sei se você consegue digerir isso. Eu vou repetir para você anotar, para você entender. Deus não lhe abençoa quando Ele te dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Como assim, ô bispo? O senhor consegue me explicar um pouquinho melhor sobre isso? Vou tentar. Quando Deus te dá, Ele te prova. Ele está te provando, não é simplesmente abençoando. Agora, quando Deus está tirando, pedindo, Ele está nos abençoando. Porque nem todos aqueles que, quando ouvem Deus pedir, estão dispostos a dar, estão dispostos a ofertar. Você cantou dizendo essa estrofe, né, que diz: o que posso agora eu te entregar. Aí uma pergunta que surge: o que eu posso dar para o Deus que tem tudo? Faz essa pergunta para si. O que eu posso dar para o Deus que tem tudo? Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Sim ou não? Aí eu vou repetir, porque essa frase você deveria gravar, você deveria anotar. Não é redundância, não. O que posso dar, ou o que eu posso dar para o Deus que tem tudo? Ponto de interrogação. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 116, por favor. O que eu posso dar para o Deus que tem tudo, que já tem tudo? O Salmo 116, no versículo 12, o salmista, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele faz uma pergunta. O salmista está perguntando: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu vou bater um pouquinho nessa tecla aqui, porque nosso ponto de partida hoje é isso. O que eu posso dar para o Deus que tem tudo? E aí Deus vai me dizer assim: ô Rogério, você pode me dar a única coisa que eu não posso ter, que eu não tenho. Como? Se Deus tem tudo, como eu, ser humano, posso dar a Ele o que Ele não tem? Deus, Ele não tem a minha vontade. Ele não me tem se eu não der a Ele. O livre-arbítrio para o céu custou caro. Deus é Deus de tudo, pode tudo, tem tudo. Ele só não te tem se você não se entregar a Ele. Ele só não pode te ter, Ele só não pode ter a tua vontade se você não entregar a Ele. Então, o que posso eu dar a Deus? O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Ele vai dizer assim: eu tenho tudo, eu só não posso te ter. A única coisa que eu não posso ter, se você não me entregar, se você não se doar, se você não se render, é a sua vontade, é você. Então, se você não se entregar, se você não se doar, se você não se render, Deus não pode te ter. Você pode dar a Ele dinheiro, você pode dar a Ele tempo, você pode dar a Ele dízimo, você pode dar a Ele o que for. Mas se você não se doar,
não se entregar, ele não pode te ter. E se ele não pode te ter, ele não se casa com você, ele não tem aliança com você. Ele não tem uma fusão com você, um comprometimento contigo. Porque nem sempre obedecer a Deus significa honrar a Deus. Uma pessoa pode obedecer por obrigação. Uma pessoa pode obedecer porque está sendo obrigada. Uma pessoa pode obedecer porque está sendo paga. Uma pessoa pode obedecer porque ela não tem outra escolha a não ser obedecer. Mas não significa que ela está honrando. A honra é muito diferente. Você vai obedecer o patrão, por exemplo, porque você precisa do emprego. E tem gente que ela vai honrar o patrão mais do que simplesmente a obediência que ela presta por consideração, e assim por diante. Então, eu posso estar obedecendo as leis, obedecendo de alguma forma os princípios, sem estar honrando a Deus. E o que Ele quer da gente é a honra. Deus não quer que a gente obedeça a Ele na marra, com medo. Porque você obedecer obrigado não é honrar. Não é honrar. Intimidade obrigado é estupro. Intimidade obrigado é estupro. Sim ou não? Intimidade pública, para todo mundo ver, é pornografia. Não é intimidade. Intimidade com Deus é você e Ele, e mais ninguém. Intimidade com Deus é compromisso, é comprometimento. Tem coisas na sua intimidade que é só você e Deus. Tem coisas na intimidade do casal que é só ele e ela, e mais ninguém, não é vizinho, não é melhor amiga, não é melhor amigo, não existe. Tem coisas com Deus que você e Ele. E quantas pessoas que Deus não tem tido essa intimidade, esse comprometimento, esse compromisso, que Deus não tem tido essa honra da parte dela. Aí alguém vai perguntar, o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Ele vai dizer, você pode me dar aquilo que eu não posso ter, que é te ter, que é ter a tua vontade. Isso é de cada um. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão no reino de Deus. Existem pessoas que estão com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão servindo a Deus. Existem pessoas que todos os domingos elas vão a um culto, a uma igreja, mas não vão a Deus. Existem pessoas que elas falam de Deus pra caramba, muito bem, mas não vivem para Ele. Hoje a internet ela deu voz para todo mundo. Todo mundo quer falar, quase ninguém quer ouvir. A internet, por um lado, ela é maravilhosa, mas pelo outro lado, ela vem revelando exatamente o que somos. Todo mundo tem voz, todo mundo quer falar. Poucos querem ouvir. Quando eu digo que a matemática de Deus é um pouquinho diferente, porque Deus não abençoa quando Ele dá, Ele abençoa quando Ele tira. Pedro estava lavando as redes depois de uma pescaria frustrada, depois de uma noite inteira de muito trabalho, de muito esforço, e não ter apanhado nada. Era a empresa dele, era a profissão dele, não era o hobby. Hoje tem gente que, às vezes, ela quer dar uma esparecida na cabeça, ela diz assim, eu vou pescar para esparecer um pouco a cabeça, é o meu hobby, vou curtir um pouco, pescando, e se pegar, bem, se não pegar, ela passa no mercado e compra o peixe, e diz que pescou. Mas Pedro não, era a empresa dele, era a profissão dele, e aí ele pesca a noite inteira, e quando pela manhã ele está lavando as redes, Jesus chega, pergunta se tem alguma coisa, Jesus já sabia, porque ele sabe de tudo, sabe ou não sabe? Tem alguma? Não tem, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada.
E aí Jesus diz, então volta, lança a rede à direita do barco. Volta e joga a rede à direita do barco. Eles podiam ter dado 1000 desculpas para não fazer isso, e com razão. Mas Pedro vai e joga a rede à direita do barco. Pedro diz, sob a tua palavra eu vou fazer isso. E olha que nessa altura Jesus ainda não era o Senhor de Pedro. Jesus ainda não tinha se revelado de tal maneira, ao ponto de dizer que Pedro era discípulo de Jesus, era obreiro da congregação de Jesus. Pedro está se revelando, Jesus está se revelando a ele, mas Pedro vê algo diferente naquelas palavras, e Pedro vai e joga a rede à direita do barco. Quando ele joga a rede, você já conhece a passagem, a Bíblia diz que a rede veio cheia de tantos peixes, que enche o barco de Pedro, e que mais? Você lembra? Enche o barco de Pedro, e ainda a rede está cheia de peixes, e Pedro tem que fazer o que agora? Pedro chama um barco vizinho, Pedro chama um barco de um amigo, de alguém que está próximo, e diz, ei, venha, que tem muito peixe aqui, venha. E a Bíblia diz que enche o barco do vizinho. Encheu o barco de Pedro e encheu o barco do vizinho de Pedro. Encheu o barco que estava próximo de Pedro. E quando chega na praia, com os 2 barcos cheios, peixe caindo de tanto peixe, imagino os planos, imagino na cabeça de Pedro, imagino na cabeça do amigo dele, dizendo assim, caramba, a empresa arrebentou, vou conseguir pagar as dívidas, vou conseguir colocar tudo em ordem, eu vou conseguir dar uma aliviada, porque agora encheu a conta. Quando chega na praia, Jesus diz para Pedro, agora, deixa tudo e me segue. Você vai ser pescador de homens, de almas, a partir de hoje. Caramba! Aí eu fico perguntando assim, ô Jesus, para aí, pô. O senhor não é gente, não é possível. Por que o senhor não chegou logo pela manhãzinha e falou logo com Pedro, Pedro, já que você não pescou nada, está aí de bobeira, sem fazer nada, me segue. Por que Jesus não chegou para Pedro, Pedro, já que você não pescou nada, não apanhou nada, já que a sua empresa não anda, você não tem mais nada para fazer mesmo, me segue. Jesus não fez isso. Por quê? Porque Jesus está falando para mim e para você, que se a gente não tiver o que deixar por Ele, para Ele, por conta dEle, não terá nenhum sentido a nossa caminhada com Ele. Jesus está mostrando para mim e para você que se nós não tivermos o que deixar, o que abrir mão para poder seguir e servi-lo, de nada adianta a nossa fé. Já que eu estou de bobeira, sem fazer nada mesmo, já que eu estou desempregado, já que não tenho nada para deixar mesmo, vou seguir Jesus, para mim vai ser uma boa. Na primeira oportunidade, na primeira circunstância, nós vamos também mudar de opinião depois. A Bíblia diz que aquele que não deixa a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não tem um versículo que diz isso? Aquele que não deixa a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A minha pergunta é, o que você tem deixado? O que você está abrindo mão para poder priorizar o reino de Deus, para poder servir o reino de Deus? E aí eu entendo que quando Deus Ele dá, Ele nos prova. Quando Ele tira, Ele manda você deixar, Ele nos abençoa. Quando Ele deu para Pedro a rede cheia de peixes, Ele está vendo e Ele está analisando algumas reações de Pedro.
Porque quando o barco de Pedro enche, o que ele faz? Ele reparte, ele divide, ele chama o barco vizinho e diz: tem para você também. Eu conheço pessoas que ela joga fora, mas ela não reparte. Ela joga fora, mas ela não divide. Eu conheço pessoas, repito, que ela joga fora, mas ela não divide. Pessoas que, se ela está no lugar de Pedro, que o barco encheu de peixe, a rede está rasgando de tanto peixe, o barco dela já está cheio, porque o barco do vizinho é de outra igreja, é de outra congregação, é de outra placa de igreja. Ela não dá, ela não reparte. Então, se eu não tenho esse coração de repartir, esse coração de dividir, esse coração de cumprir aquilo que Deus nos ensinou, os princípios, eu não posso ser discípulo dele. O versículo diz: aquele que não deixa tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Achou aí? Não pode ser meu discípulo. Eu só vou colocar aí na tela para você anotar e registrar. Aí a pergunta é: você que tem dificuldade para abrir mão, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, não deixa a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que hoje renunciar ao pecado, renunciar ao orgulho, renunciar ao nosso achismo, renunciar à vida ilícita, renunciar ao nosso eu, o nosso ego, renunciar à nossa vontade, porque o que tem que prevalecer é dele, é de Deus e não a nossa. O que tem que permanecer é a vontade de Deus em mim e não a minha. Não é o meu achismo que tem que prevalecer, é a palavra dele, a promessa dele, é a voz dele que tem que ser mais forte. O Senhor Jesus, ele mostra a gente para a gente mesmo. Você vê que 400 anos eles ficaram sem ter a revelação da palavra, sem ser pregado a palavra. No livro de Malaquias para o Novo Testamento, o último livro do Antigo Testamento para o Novo Testamento, eu já disse isso várias vezes e repito, antigamente as Bíblias, quando era para separar o Antigo do Novo Testamento, a sociedade bíblica, ela imprimia 4 folhas em branco, que separavam o Antigo do Novo Testamento. Hoje ela não faz mais isso para economizar. Mas aquelas 4 folhas em branco simbolizava 400 anos que Deus ficou em silêncio. Do último livro do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o céu se fechou por 400 anos de silêncio. 400 anos que ninguém profetizava, que ninguém pregava, 400 anos que as pessoas que sabiam da Torá, sabiam dos feitos de Deus, sabiam apenas porque os seus pais iam passando para os seus filhos e de geração em geração o acontecimento, mas não tinha mais profeta, não tinha mais sacerdote, não tinha mais palavra profética. E aí, quando surge o Novo Testamento, uma voz que clama no deserto, João, o Batista, começa a profetizar no deserto, sim ou não? As pessoas, quando ouvem o João profetizar no deserto, elas tinham tanta sede de ouvir, tanta sede de ver uma voz profética, tanta sede de ouvir uma voz santa, porque aquelas gerações, diminui um pouco o meu som, aquelas gerações, elas só tinham conhecimento de informações, nunca tinham visto. Então, a Bíblia diz que as multidões, elas afluíam para o deserto, elas iam lá para ouvir João Batista. As pessoas, elas corriam para João, parece que eu vejo as pessoas correndo, falando, João, sedentas, né? O que nós precisamos fazer? Qual é a palavra profética? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Como fazer? Para que Deus se revele,
para que Deus apareça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que beber 1 litro de azeite, tenho que derramar 1 litro de azeite na entrada da cidade. O que eu preciso fazer para Deus se revelar, para Deus aparecer, João? E aí João, que era a voz de Deus naqueles dias, João dizia: aquele que tem 2 túnicas, faz o quê? Dá uma para quem não tem. João está dizendo assim: não, calma, esse negócio de você querer colocar a carroça na frente dos bois, espera, vamos voltar ao princípio, vamos voltar ao estado original da palavra, vamos voltar aos princípios de Deus. Qual é o princípio de Deus? É dar, é repartir, é ofertar, é doar. João, o que nós temos que fazer? O que eu posso dar? O que eu posso fazer para que Deus se revele, para que Deus se manifeste? E João está dizendo: se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Reparte com quem não tem. Deus vai encher o seu barco para você repartir. Não é só para o seu bel prazer, não. Deus vai mudar a sua história para você ser a voz de Deus, testemunho de Deus. Deus vai transformar a sua vida para que você mostre quem Ele é. Aí o soldado chegava para João: e eu que sou o soldado, o que eu tenho que fazer? E João dizia: pratique a justiça. Pratique a justiça, não exceda, mas pratique a justiça. Aí o que cobrava impostos chegava para João e dizia: e eu, o que eu faço? O que eu posso fazer para agradar a Deus? E João dizia: não cobre além do que é devido, além daquilo que é justo. Ande na justiça. João está falando assim: nós temos que voltar ao estado original da palavra. Nós temos que viver o estado original da palavra, que é andar na justiça, que é andar na fidelidade, que é andar no temor, que é ter esse compromisso, esse comprometimento com Deus. Se você pegar o milho pipoca, o milho, o que tem dentro dele não é muito maior do que ele? Sim ou não? O que tem dentro dele é muito maior do que ele. Só que ele só vai descobrir que o que tem ali dentro é muito maior quando ele for colocado numa panela e passar por uma alta temperatura. Quando tiver fogo, tiver o azeite, que é o Espírito Santo, e aí, dependendo daquela temperatura, ele explode. E aí o que tem dentro daquele caroço, dentro daquele milho, é muito maior do que o que está ali. Deus quer que você descubra que você é muito maior do que você pense. Deus quer que você entenda que quando você está sujeito, ou quando você se sujeita a viver a temperatura de Deus, você vai descobrir o quão forte você é, o quão grande você é aí dentro. Mas uma coisa é certa: depois que esse milho ele estoura e ele descobre que às vezes ele é 3, 4 vezes maior do que ele era de fato, se você tentar voltar ele para aquela casca, para aquele carocinho, ele não volta mais, não dá mais para voltar. Sim ou não? Quando Deus te mostra para você mesmo, quando você encontra o Deus vivo e você é transformado num outro homem, numa outra mulher, você nunca mais volta ao seu estado original. Você nunca mais volta ao pecado, você nunca mais volta a viver com aquela mentalidade retrógrada, você nunca mais volta a viver com aquela mentalidade mesquinha, você nunca mais volta a ser quem você era, porque você passa a viver no estado original de Deus, e você vai aceitar, suportar, viver essa temperatura de Deus, esse fogo, essa chama acesa, que às vezes vem lutas, que às vezes vem perseguições, que às vezes vem aflições, vem tempestades, mas nós nos reanimamos em Deus, nós nos renovamos em Deus, porque Ele passou e passa a ser a razão do nosso viver. A razão do nosso viver não são coisas, não são pessoas, tudo passa.
A razão do nosso viver é a palavra dele, é a escritura dele, é a voz dele. O Salmo 116 diz assim: amo, começando do versículo 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O salmista, ele está dizendo aqui que, no auge das suas aflições, ele também soltou, também falou, todo homem é mentiroso, não acontece, mas não deixou de crer em Deus. Às vezes nós passamos por lutas, somos de carne, passamos por aflições, às vezes ficamos irados, choramos, mas a nossa confiança continua em Deus. A nossa esperança continua em Deus. Ele mostra que mesmo passando por algumas aflições, ele continuou cumprindo os votos. Ele continuou cumprindo o chamado. Ele continuou apresentando suas ofertas de sacrifício. Porque apresentar ofertas de sacrifício, cumprindo o voto, dizimando só quando o sol está brilhando na cabeça é fácil. Difícil é continuar sendo fiel, honrando a Deus, quando o cenário não é propício, quando é tudo contrário ao que a gente imaginava, ao que a gente pensava. Quando ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, a morte daqueles que são separados para Deus, consagrados para Deus. Na sua versão mais original, a palavra preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, está escrito assim, custosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, você nunca investe em algo que você não terá por longa data. Você nunca investe um valor caro em algo que não vai durar, em algo que não tem muita longevidade. Deus investiu na gente pesado. Ele morreu por nós. Ele morreu. Às vezes a gente se equivocava, eu já fiz isso várias vezes, de usar aquele versículo de Paulo, dizendo, viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer agora é lucro. Estou salvo mesmo.
E eu várias vezes já preguei, já falei isso. Mas custoso é para Deus a morte dos seus santos. Custou caro. Aí você se converte, nasce de Deus, recebe o Espírito de Deus, e aí viver a Cristo, morrer é lucro. E aí você morrendo agora, para Deus é prejuízo. Porque Ele investiu em você para que você desse retorno. Você investe em algo para dar lucro. Deus investiu em você, transformou, libertou, salvou para quê? Para que você por muitos anos ainda possa dar lucro com o seu testemunho. Possa dar lucro com a sua vida, servindo a Ele, ganhando almas. E às vezes a gente que não tem esse entendimento, a gente não vigia comendo tudo errado, se alimentando tudo errado, e viver a Cristo, morrer a lucro, então eu vou comer tudo errado, daqui a pouco morre, daqui a pouco infarta, daqui a pouco... Mas não é diabo, não. Só come gordura, só come açúcar, só come o que não presta. Né? Às vezes, a gente acaba achando que é o super-homem, quer voar, pular do prédio, achar que vai estar tudo certo e pode ser que o paraquedas não abre. Mas a gente talvez não vigiou. Sim ou não? Então, Deus está falando conosco que Ele investiu na gente, para que a gente dê lucro, para que a gente cumpra a missão, para que a gente reparta a túnica. Dá 2 túnicas, você tem 2 túnicas? Dá uma. E para a gente finalizar, o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. O sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Porque no fracasso você corre para Deus, no fracasso você jejua, no fracasso você ora, no fracasso você se humilha. Mas no sucesso, você começa a deixar o ego inflar, a pensar que foi o seu braço, a pensar que foi a sua capacidade. O sucesso você começa a achar que já não precisa mais orar tanto, que não precisa mais fazer tantos votos, já não precisa mais fazer tanto para Deus. E aí está o perigo. Então, eu oro para que você nunca permita o fracasso ele sufocar a sua fé, e que você nunca permita o sucesso te tirar da fé. Que você, vivendo lutas ou vitórias, fracassos, ou tendo as suas bênçãos, seus troféus, que você nunca mude o seu estado original com Deus. Os princípios de honrar a Deus e não simplesmente obedecer. Porque há quem possa obedecer sem honrar. Estou obedecendo, mas não está honrando. Estou obedecendo, mas não está honrando. Estou fazendo, mas não está servindo como deveria. Não está sendo para Deus o que Ele esperava que fôssemos. Então, cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa olhar para si. Para ter uma virada de semestre, uma virada de vida, não só de semestre, temos que permitir Deus produzir na gente uma virada de mentalidade. O que eu tenho que deixar hoje para seguir Jesus? Tá, deixar o pecado é mole, deixar o que não presta é fácil. Quem não quer deixar? Deixar vida errada, deixar vício, deixar tudo que não presta, isso é libertação. O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abrir mão hoje? Por amor a Ele, para servir a Ele. Quantas pessoas que quando ela tinha menos condições, ela fazia mais para Deus. Hoje ela tem condições, mais condições ela não faz. Quando ela não tinha dinheiro, ela vinha para a igreja todo dia. Não tinha para onde ir. Vou lá na igreja fazer o quê? Não tem para onde ir. Hoje ela tem dinheiro para passear, para viajar, para curtir. Então hoje eu já não posso ir na igreja. Hoje eu já não tenho mais tempo para Deus. Hoje eu já não tenho mais tempo para a palavra, né? Porque eu tenho que curtir, eu tenho que desfrutar do que Ele me deu. Não tem problema você desfrutar do que Ele te deu. É bom que você desfrute, que testemunhe.
Mas tem problema você deixar de buscar, de priorizá-lo para curtir. Porque se você hoje vai curtir, vai desfrutar, porque lá atrás você deixou alguma coisa para servir a Ele, e Ele te deu essa condição, e te colocou nesse nível hoje de ter condições de desfrutar. E aí quando você começa a inverter, agora eu estou deixando de servir, de honrar, para desfrutar apenas, daqui a pouco você vai voltar também ao estado original de antes. Só para te salvar. Não é que Deus amaldiçoa, não, só para te salvar. O Deus que é a água da vida, Ele teve sede. O Deus que é a própria oração, pediu oração. O pão da vida teve fome. Sabe para que é isso? Só para mostrar para a gente a nossa humanidade. Para mostrar para a gente que nós somos humanos, que nós não somos super santos, não. Para mostrar para a gente que a gente não é super crente, não. A gente pode chorar, sorrir, a gente pode passar por lutas ou não. O que a gente não pode é deixar a essência dele. Está escrito que Jesus veio para cumprir o que estava escrito. Ele não veio só para fazer, ele veio para cumprir. A gente tem que cumprir a missão. Senão é só um trabalho. É a nossa missão. Quando é missão, quando você entende que é uma missão, Deus te deu uma missão, que eu preciso cumprir essa missão de servir, essa missão de ser justo, essa missão de tiver 2 túnicas eu vou repartir, essa missão de fazer para Ele, priorizar Ele. Quando eu entendo isso, e eu faço por onde, Ele, a cada dia, vai fazendo com que a imagem dele seja moldada em mim. Aí quem olhar para você vai ver Ele, vai enxergar Ele, não você. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se parece com Ele. Quanto mais a gente se envolve com Ele, mais parecido com Ele a gente fica. Quanto mais você se envolve com o mundo, mais parecido com o mundo você fica. Quanto mais você se envolve com aquilo que é pecaminoso, mentiroso, malicioso, mais você se parece com tudo isso. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, o que eu posso dar para o Deus que tem tudo? Ele vai dizer, você pode me dar a única coisa que eu não posso ter, que é você, que é a sua vontade. Eu só posso ter se você me entregar. Eu só posso ter se você se doar. E isso depende de cada um. Isso não é plural, isso é singular. Pode ser que o marido se doe e a esposa não, ou vice-versa. 2 estarão numa cama, um vai ser levado, o outro vai ficar. Pode ser que os 2 estejam na igreja, um pode ser salvo e o outro não. Porque um se doou e o outro não. Um se entregou e o outro não. Cabe a cada um se autoavaliar. Amém? Então, vamos virar o semestre. Domingo que vem é o primeiro domingo do segundo semestre. Nós vamos consagrar os dizimistas, consagrar os fiéis, consagrar a sua vida. Você que quer um segundo semestre de vida nova, busque agora, na oração que nós vamos fazer, ter uma mentalidade renovada. Abandona o pecado, abandona os erros, as falhas, abandona as transgressões e pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu deixe por amor a Ti? O Senhor quer que eu tire um tempo para evangelizar? O que o Senhor quer que eu abra mão? Eu vou desfrutar nas minhas horas, nas minhas férias, eu vou desfrutar aos domingos, depois do culto, mas eu tenho que priorizar o Senhor. Entre e agora, ficar lá dormindo, ir lá, ficar de bobeira lá no churrasco. Primeiro eu vou buscar a Deus, vou priorizar Ele, depois eu vou para o churrasco, depois eu vou dormir. O que o Senhor quer que eu deixe? Ou o que o Senhor quer que eu reparta? Deus te deu, te honrou, te abençoou, e a sua oferta no altar
vai dar condições amanhã de salvar outras pessoas, e de repente Ele vem te tocando, te chamando para ofertar, e você não tem mais essa disposição em repartir. Você não tem mais essa disposição em honrar o altar, em plantar, em semear. Deus é muito maior que placa de igreja. Deus é muito maior que religião. As pessoas crentes, na sua maioria, são miseráveis de espírito. São mendigos de espírito. Crentes, na sua maioria, são rasos de espírito. Os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló pelas ovelhas. Que na hora que juntava lá para beber água, misturavam as ovelhas. E aí eles brigavam, discutiam, ao ponto que teve que separar Ló, os pastores dele, por um canto, os pastores de Abraão para outro. E o problema nunca foi com as ovelhas. O problema nunca foi a ovelha misturar com a outra. O problema nunca foi a ovelha da igreja A misturar com a igreja B. O problema sempre foram os pastores brigando. Mas tem um versículo que eu não sei se é no para-choque de caminhão ou na Bíblia que diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você estudar um pouquinho sobre ovelha, elas podem se misturar agora, lá no lago para beber água. Eu estou aqui com o meu cajado, você está aí com o seu rebanho. Elas se misturam para beber água. E na hora de sair, um pastor sai chamando, falando, e as suas ovelhas vão saindo e vão seguindo aquele pastor, porque ela ouve a voz do seu pastor, e não corre o risco da ovelha do pastor, que estava lá também com o rebanho bebendo água, ela vir enganada no meio, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem já foi na roça, já cuidou de gado aqui? Quem já foi? Teve gado, viveu na roça, nasceu na roça, no sítio. Geralmente, quando chega a hora lá de colocar comida para os bezerrinhos, para os bois, para o cavalo, a pessoa que está tratando, o tratador, está lá tratando, ele chama, não chama? Como que chama? Vai usando o jeito dele, né? Vai dando os gritos, vem. E começa a vir, vem ou não vem? A voz do pastor. Então o problema nunca foi a ovelha misturar com a outra, mas foi o pastor. E aí por causa disso a ovelha passou a ter a cabeça do pastor. Aí a ovelha começa a brigar com a ovelha. Aí vira bode. Porque bode faz isso, dá cabeçada. Sim ou não? Bode dá cabeçada um no outro, dá ou não dá? Sim ou não? Você pode passar, seria bom você achar um sítio aí que tem umas ovelhinhas com uns 3, 4 bodes no meio, e seria bom você fazer uma visita qualquer dia. Uma visita, pedir, eu posso dar uma passadinha lá, fazer uma visita? Aí você vai lá no meio das ovelhinhas, pode andar no meio delas, tranquilo, passar a mão na cabecinha delas, não tem problema não. Vai lá. Mas quando você chega no bode, ele te dá uma cabeçada, dá ou não dá? Sim ou não? E não sei onde também está escrito, se é no para-choque de caminhão, ou se é na Bíblia, que no dia lá do juízo, ou na redenção, faz uma alusão, né, aos salvos. As ovelhas vão ser colocadas de um lado, e os bodes do outro. Os bodes vão para o inferno. Coitadinho do bode, não é o bode em si. Mas a ovelha vai ser salva. Por que o bode não é salvo? Porque o bode, toda vez que vem a palavra, vem o ensinamento, ao invés dele se curvar, ao invés dele aceitar, o que ele faz? Ele quer bater de frente. Ele quer dar cabeçada. Ele quer bater de frente e falar, não, é do meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Você vai para o inferno assim. Fazer o quê? Você é bode. Então o bode
Não tem jeito, você fala, você tenta cuidar dele, igualzinho você cuida das ovelhas, mas ele é bode. É a natureza dele. Se ele não morrer, se ele não for transformado, não tem jeito. Aí você agora tem que se olhar no espelho e perguntar para si: sou bode ou sou ovelha? Que a ovelha ouve, a ovelha se sujeita, a ovelha fica calada. Quando não tem o que falar, ela fica calada. Ela espera. Jesus foi como uma ovelha muda, calada, para o matadouro, para a cruz, suportando. Tem horas que a gente fica calado, remoendo, dor, gemendo, a gente fica calado. E Deus vai entrar com justiça. Amém? Sendo assim, fiquem todos em pé. Vamos buscar ofertar para Deus o que Ele não pode ter, que é a nossa vida. Ele só pode ter se a gente ofertar. Ele só pode ter se a gente der, se a gente doar a Ele. Amém? Então, se alguém chegou depois aí, tem oferta para entregar, dízimo, voto com Deus, o propósito do Salmo 118, traz aqui na frente, coloca aqui no alforje, porque aí em seguida nós vamos adorar a Deus, e aí você vai louvar a Deus de corpo, alma e espírito. Então, se você já chegou depois ou está aí virtualmente e ainda não ofertou, não honrou, não plantou, eu vou colocar mais uma vez as contas aí na tela. Você pode dizimar agora, ofertar agora. E se tem alguém aqui que chegou depois e falta entregar seus votos, traz aqui. Se tem oferta que Deus te toca para dar, de repente, durante a pregação, Deus te tocou para você repartir 2 túnicas. Deus te tocou para você honrar, para você ofertar. Então traga aqui, coloca aqui no alforje a sua oferta, a sua semente. E os demais você vai fazer aí do seu lugar, o seu santuário com Deus. Você vai ficar à vontade na presença de Deus. Se quiser dobrar o joelho, você vai dobrar. Se quiser ficar em pé, vai ficar. Mas importa que você o busque de todo o coração. Amém? Feche os seus olhos. E aí no seu lugar, você vai se render a Deus. Você vai se doar, se entregar a Ele. Vai falar: meu Deus, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu posso, ó Deus, te entregar? E se eu ainda não tinha me doado, me entregado 100%, aqui agora eu me rendo a Ti. Aqui agora eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Oh, meu Deus, nós queremos tanto, tanto Te honrar. Nós queremos tanto Te agradar. Eu quero tanto, meu Deus, que o Senhor receba a minha vida, receba o meu ser nos Teus braços. Meu Senhor, eu quero que a Tua vontade predomine em mim. Eu quero que a Tua palavra predomine em mim. Eu quero que a Tua luz resplandeça em mim. Então me perdoa, me santifica, me purifica, meu Pai. Remova do meu ser, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não pertence a Ti. Passa como uma esponja embebida no Teu sangue e purifica-nos agora. Lava-nos de nós mesmos. Nós queremos, meu Pai, voltar ao estado original da Tua santidade, que é de Te servir. Nós queremos estar, meu Deus, priorizando os Teus pilares, os pilares da justiça, da ética, da fé, da moral, do bom costume. Nós queremos, meu Deus, agradar o Senhor com a nossa alma, com a nossa vida. Então vem, meu Senhor,
e purifica-nos agora. Aí onde você está, rasgue a sua alma na presença de Deus. Não fique frio desse momento, mas você vai confessar os seus pecados e abandoná-los. Você vai se render a Deus. Você vai procurar nesse momento se humilhar na presença de Deus, dizendo a Ele: meu Deus, meu Pai, eu reconheço o quanto que eu sou pó, o quanto que eu sou cinzas, o quanto que eu dependo de Ti, o quanto eu preciso do Senhor, o quanto eu preciso da Tua direção, da Tua orientação. Então vem, meu Senhor Jesus, e lava-nos agora, purifica-nos agora. Vem, meu Deus, e encha-nos da Tua glória, da Tua presença, da Tua plenitude. Encha-nos agora do Teu poder, meu Pai. Ó Santo de Israel, ó glorioso de Israel, nós precisamos, meu Deus, da Tua unção, precisamos do Teu Espírito. Nós queremos, meu Pai, nos manter na Tua santidade, na Tua presença. Nós queremos, de fato, meu Deus, poder exalar o Teu perfume, refletir a Tua imagem. Nós queremos cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou, nos arregimentou. Oh, meu Deus, o Senhor nos chamou para a gente dividir a túnica, o Senhor nos chamou para andarmos na justiça, o Senhor nos chamou, meu Pai, para fazermos com que a Tua palavra continue sendo pregada dia após dia. Então vem, meu Deus, e enche essas pessoas da Tua presença, batiza com Teu Espírito, faça morada permanente dentro dessas pessoas, faça morada permanente dentro deste povo, meu Pai. Oh, meu Deus, venha nos santificar, nos consagrar, venha nos ungir, meu Senhor Jesus. Me faz um carinho. Oh, meu Pai, me aqueça em Teus braços. Me aqueça em Teus braços. Me empresta o Teu ombro, para que eu possa chorar. Sem Jesus não sou nada. Meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe do Senhor. Se andei tão errante, é porque eu não sabia que o Senhor sofria por me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela que um dia o Senhor morreu por mim. Jesus, já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela que um dia o Senhor morreu por mim. Jesus, grandes são as Suas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os
te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando o nome dEle, aleluia. Pode falar para Ele: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, Tu és o meu Rei, o meu Redentor, Tu és a razão do meu viver, Tu és o meu tudo, digno Tu és de ser louvado, adorado, exaltado. Oh meu Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dado ao Teu nome. Aqui nós estamos rendidos a Ti, aqui nós estamos Te adorando, Te louvando. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Tu és o meu Rei, o meu amor, o meu tudo, o meu Senhor. Oh Pai, eu Te amo, eu Te adoro. Nós queremos permanecer na Tua presença, seguir os Teus passos, os Teus princípios. Então vem, meu Deus, e fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, os Teus servos, os Teus filhos. Renova a Tua igreja, transforma a Tua igreja, meu Senhor Jesus. Eu queria ter Vai adorando, louvando, mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra Te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. oh aleluia. Meu Senhor, Ore, canta la balacini, canta la massala, massala, me canta la salaia. Vem, meu Pai, acende a chama do Teu povo. pra Teu louvor, meu Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Tu és o autor, Oh aleluia, aquele oh aleluia, que meu Pai. pintou com Salva essas pessoas, perfeição salva o Teu a povo. vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. Meu Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Ainda com seus olhos fechados, respira fundo, respire a fé, a paz, a força de Deus. Ele está aí na sua frente,
Ele segura nas tuas mãos. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é contigo, minha amiga, meu amigo. Ele só quer que a gente seja ovelha. Ele só quer que a gente honre Ele. Receba a paz. Receba a força. Ele quer que a gente cumpra a missão para a qual Ele nos chamou. Ele quer que a gente permaneça até o fim. Que a gente jamais se afaste dEle. Que a gente jamais despreze Ele. Oh, aleluia, meu Pai. Essa virada de semestre, que aconteça uma virada na vida espiritual dessas pessoas, que um novo ciclo venha, que essa pessoa possa atingir novos níveis, patamares, faça nascer aqui homens e mulheres que vão cumprir a missão, homens e mulheres que vão se doar para ganhar almas, homens e mulheres que estão tendo que deixar para te seguir, para te servir, para fazer a tua vontade, ainda no seu lugar. Eu vou pedir para os obreiros passarem com um envelope para quem quiser, e você vai estender a mão, vai pegar o envelope, e você durante essa semana, mesmo você que fez seu voto do Salmo 118, mas você vai escrever nesse envelope o seu nome e o que você está deixando para seguir, para servir. Mas se você não quiser colocar o nome, você vai ficar à vontade, mas simplesmente você vai escrever no envelope o que você estará deixando por amor a Ele. E você que crê, você vai preparar uma oferta, porque você terá oferta para dar. No domingo que vem, primeiro domingo do segundo semestre, que nós vamos consagrar os dizimistas, você vai trazer o dízimo e uma oferta. A oferta que Ele colocar no teu coração, que Ele te tocar para isso, você vai trazer. Então, levante as mãos, você que quer o envelope, o obreiro vai te dar. Quem está virtualmente, de repente, não tem como aí pegar o envelope, claro, mas você vai anotar daqui a pouco, que no domingo que vem, você vai deixar uma oferta no altar. Você vai entregar uma oferta no altar. Ainda no seu lugar em pé, segure nas suas mãos peça de roupa que você trouxe para consagrar de um familiar, água, pertences. Segure nas suas mãos, feche os olhos. Assim como nós colocamos Deus como número único na nossa vida, assim como nós obedecemos a voz dEle, nós temos que fazer valer a palavra dEle no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se tornando um pai melhor, uma mãe melhor, amoroso, atencioso, atenciosa, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor. Porque a palavra de Deus, quando vem sobre a nossa vida, é para nos transformar. Não é para deformar. É para nos transformar. Oh, meu Deus. Então que cada um aqui possa exalar o teu perfume, meu Pai. Quem olhar para essa pessoa, que veja a tua presença. Consagra agora a vida, a família, o casamento, a vida amorosa, sentimental, espiritual dessas pessoas.
que ela tenha disposição, prazer em estar na tua casa, que ela venha nessa segunda-feira buscar prosperidade às 7:30 da noite ou 8 da manhã, na quarta ouvir a tua palavra, te adorar, na sexta na cura dos vícios, na libertação, que ela esteja aqui no domingo, buscando a tua presença, se renovando a cada dia, ouvindo a tua voz, que ao saírem daqui, que essas pessoas sejam escoltadas pelos teus anjos, meu Pai, que esse dia seja de boas novas, boas notícias, que esse dia seja de milagres, que esse domingo seja uma bênção, que essa semana seja uma bênção, que esse semestre que nós estamos começando seja uma bênção, meu Pai, seja de renovo, meu Deus, em o nome de Jesus, que aconteça um antes e um depois, um divisor de águas na vida dessas pessoas, que aconteça de fato a virada em todos os aspectos na vida do teu povo. É o que nós determinamos. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. E quem crê, diga: assim seja. Amém? Diante das lutas, das guerras, dos desafios, ao invés de confessar a derrota, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Eu não poderia, não conseguiria se Deus não estivesse comigo, mas porque Ele está, eu posso, eu consigo, eu realizo. Então eu também posso ser um ser humano melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor em tudo. Amém? Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Não esqueça de passar na cafeteria ali, que ela está...